Evangelho escrito por João, capítulo 15, verso 18. Disse Jesus: Se o mundo vos aborrece, sabei que, primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Se vós fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas, como não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me aborrece, aborrece também a meu Pai. Se eu, entre eles, não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado. Mas agora viram-nas e me aborreceram, a mim e a meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei: aborreceram-me sem causa. Mas, quando vier o Consolador que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, testificará de mim. E vós também testificareis, pois estiveste comigo desde o princípio. Tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizareis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. E isso vos farão porque não conheceram ao Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isso a fim de que, quando chegar a hora, vos lembreis de que já vos tinha dito. E eu não vos disse antes, desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós pergunta: para onde vais? Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração está cheio de tristeza. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá para quê? Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que
tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Coisas grandes e que é perceptível que se diz muitas coisas. Às vezes digo que é porque não cremos ou porque não lemos. E se lemos, não acreditamos no que está escrito. Esse texto que acabamos de ler é um texto grande, não pelo número de leitura, de letras, mas por muitas verdades que aqui tem. Pelo que se fala, pelo discurso, ou seja, pela nossa fala, parece ou não, dá entendimento de que se quer que sejamos aceitos, ou seja, eu falo quanto igreja, né? A igreja quer ser aceita no mundo ou quer impor sua aceitação. No entanto, lendo essas palavras de Jesus, ele já deixou tão claro, é uma palavra de despedida, Jesus está falando ali com os discípulos antes de morrer, e ele já entra assim: se o mundo aborrece vocês, sabei que primeiro o mundo aborreceu a mim, rapaz. E ele continua e diz: se vocês saibam daquela lição, lembrem, o discípulo não é mais do que o seu mestre. E ele diz: se o mundo me aborreceu a mim, que sou o mestre, imagine uns manés, vou falar assim abertamente, que nem vocês, que dizem que creem em mim. Então, essa forma de falar eu falei para nós agora. Então, o que Jesus estava ali conscientizando àquela época, aqueles discípulos, e hoje, se nós falamos que cremos e se nós cremos, ele está dizendo a nós: olha, se você crê em mim, como a gente comumente diz, se você me aceitar, que na verdade no primeiro capítulo desse livro é receber, né, após ouvir a palavra, saiba de uma coisa, você vai ser aborrecido. Mateus, no capítulo 24, diz: e odiado de todo, está lá escrito, Mateus 24, e odiados de todos sereis por causa do meu nome. Aí eu quero ser aceito, né, amado, está difícil, porque é o que eu disse ainda há pouco. Ou a gente se esqueceu desses versículos, talvez não tenhamos lido, e se lemos, talvez não tenhamos entendido, ou não acreditamos nisso. Que na terra, quem crê em Jesus, ele não é amado. Olhemos o que fizeram com Jesus. Mataram ele e da morte pior que havia. E talvez até da pior que já inventaram, que é a morte, é a crucificação. Né? Uma das, talvez a primeira, a principal morte mais sufocante que já criaram. Fizeram isso com Jesus. E ele está conscientizando a quem se habilita a acreditar nele, ele disse aos discípulos: vocês serão odiados. Né? E ele diz: olha, eu estou dizendo agora aquilo a gente sempre que esse homem tem observado, que muitas vezes quando acontece algo, a pessoa disse: eu sabia, mas não falou antes. E Jesus sempre falou antes. Ele disse, na leitura que fizemos, ele disse: olha, eu estou dizendo isso agora, que é para quando acontecer, vocês lembrem que eu tinha falado. Lembra daquela expressão que meus avós, os antigos, diziam: quem avisa, amigo é. Então, estou logo avisando a vocês que será assim. E vocês aqueles que creem em Cristo Jesus, serão aborrecidos. As pessoas, agora, quem recebeu ele, ou quem recebe a palavra, recebe quem crê na palavra. Tanto que no capítulo 10 de Mateus, ele diz: se chegar numa casa e vos receber, né? Mas se chegar numa casa e não quiser, saia. É assim. E a gente, por não lembrar,
ditar as palavras, às vezes fica forçando a barra, como se diz. Mas Jesus, ele foi objetivo, simples e direto. Você vai para uma casa, salde com a paz. Se ali tiver paz, a paz ficará. Se não, a paz volta e você saia de boa. Tudo bem. A pessoa não vai querer, não vai adiantar. Ninguém come uma comida que não quer forçadamente, né? Então, está aqui. Aí ele diz, olha, tem o versículo 16, aí a gente percebe que essa divisão de capítulos foi só uma organização, mas a leitura a gente percebe que ela continua. Ele vem falando, aí ele diz, olha, eu tenho-vos dito essas coisas para que não escandalizeis. Aí ele diz no verso 2 do 16, expulsar-vos-ão das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. Ó. E logo após Jesus voltar para os céus, foi o que o apóstolo Paulo fez em Jerusalém. Mataram Estevão e o apóstolo Paulo já estava ali segurando as vestes de quem apedrejava. E no capítulo 9 de Atos a gente lê, e Saulo, respirando ameaças e morte, pediu cartas para ir a Damasco a fim de prender e arrastar os que criam em Jesus. Jesus disse, ó, vão arrastar vocês. Aí hoje não, hoje eu me imponho, né? Muitos nos discursos, não, você é rei, ou melhor, você é filho de rei, você tem que coisa nenhuma, não é isso que Jesus ensinou. É por isso que, volto a dizer, ou a gente não leu ou esqueceu do que lemos, ou não acreditamos no que lemos, como estamos lendo agora, nesse momento, né? E por que farão isso? Versículo 3. Isso farão porque não conhecerão o Pai e nem a mim. Mas tenho-vos dito isso a fim de que quando chegar a hora, aquilo que ele sempre dizia antes, olha, eu estou dizendo agora que é para quando acontecer vocês, como a gente diz, vocês se tocarem. Ele disse isso, que isso ia acontecer. Então, é não trazer enganado. O Senhor Jesus está dizendo, eu não estou enganando ninguém. Quer vir, venha. É tanto quando aquele homem disse, Senhor, eu vou te seguir. Ele disse, raposa tem cova, ave tem ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. É nessa linha, né, que Deus nos abençoe.